Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa parte 3 da aula sobre resistência à insulina. Então, bora lá entender a última parte dessa aula que é tão importante para a gente entender a raiz do diabetes. Eu conversei com vocês que a gente ia entender nessa aula como identificar a resistência à insulina e qual a relação entre a resistência à insulina e o diabetes. A resistência à insulina, ela começa muitos anos antes do indivíduo desenvolver o diabetes. Por muitas vezes, a glicose ela pode estar completamente normal em um indivíduo com uma severa resistência à insulina. O que significa isso? Significa que quando nós vamos lá no laboratório fazer o exame, normalmente aquela glicose, a glicemia de jejum que vem no resultado, ela pode estar normal, mas esse indivíduo ele pode estar muito doente com uma resistência insulínica severa, que não vai aparecer naquele exame só através da glicose. Por isso que o exame só de glicose, ele não consegue nos mostrar a realidade sobre a saúde de um paciente. Então, como que nós vamos fazer o diagnóstico da resistência à insulina? O diagnóstico da resistência à insulina é feito através de um exame chamado de Roma-IR. Roma-IR, esse IR vem do inglês, insulino resiste, ou seja, resistência à insulina. Esse exame ele compara os valores de glicose e insulina, então é aplicada uma fórmula e muitos laboratórios eles já vão calcular essa fórmula e enviar calculado, já entregando para o paciente o resultado do exame. E o exame de insulina, apesar de ser pouco solicitado, é um exame simples e é feito em jejum juntamente com a glicose. Deveria ser um exame muito solicitado, mas infelizmente ele é pouco solicitado. Lembrando que, pessoal, para a gente conseguir fazer o cálculo de Roma-IR, que é o que identifica a resistência à insulina, nós vamos precisar ter o nosso exame de glicose, a glicemia de jejum, e também os valores de insulina, o exame de insulina. E esse exame de insulina, para quem já fez algum dia esse exame, é bem importante salientar que lá na folha de referência do exame do laboratório vai vir um número. Esse número, que é a referência que o laboratório dá como saudável, aquele valor de intervalo de referência, ele não deve ser levado em consideração, pois esse valor ele não condiz com a realidade. Esses números que o laboratório apresenta ali no exame são apenas uma média, um desvio padrão, mas eles não ajudam a ver quem está doente. Portanto, o valor de referência para uma pessoa saudável, quando ela tem o exame de insulina, deveria ser sempre inferior a 10. Então, lá no seu exame de insulina, para que você tenha uma insulina que está dentro dos valores ideais e saudáveis, ela deve estar no máximo até 10. E sempre que possível, a gente sempre batalha por isso, que seja inferior a 10. Aqui eu trouxe um exemplo de como é feito o cálculo de Roma-IR. Esse cálculo a gente não precisa saber fazer, tá? Vocês, no caso, os pacientes, não se preocupem, quem deve saber fazer isso são os profissionais que solicitam. Eu só trouxe a título de ilustração mesmo. Então, quando eu solicito para o meu paciente esse exame, o que é o mais importante aqui? A gente vai ter o valor da insulina, o valor da glicose, a gente aplica nessa fórmula e nós vamos ter um resultado para saber se o paciente é ou não é resistente à insulina. Quando o resultado fica abaixo de 2, significa que a pessoa não tem problema. Ela é uma pessoa que não tem resistência à insulina e significa que ela é sensível à insulina. Quando eu falo que uma pessoa é sensível à insulina, significa que o corpo dela responde bem à sinalização da insulina. Quando esse resultado de Roma-IR dá abaixo de 1, significa que essa pessoa está muito saudável, está excelente, ela está longe de ter uma resistência à insulina. Porém, quando o resultado ele fica acima de 2,9, é considerado um problema, risco de desenvolver doenças, aquelas doenças que falamos na última aula. Então, sempre que for acima de 2,9, acima de 3, o Roma-IR significa que essa pessoa ela está com problemas e ela é resistente à insulina. Eu trouxe aqui o exemplo de 3 pacientes para vocês entenderem melhor como que funciona esse exame de Roma-IR.
Então vamos lá. O exemplo do paciente 1, ele tem uma glicemia de 85 e uma insulina de 4. Quando a gente faz o cálculo, o ROMA-IR desse paciente fica 0,8. Lembrem-se que abaixo de 1 é excelente, ou seja, para manter essa glicose baixa, essa pessoa precisa de apenas 4 de insulina. Ou seja, com pouca insulina, ela consegue manter a glicose em níveis adequados. O organismo dela é sensível à insulina e ela não tem resistência à insulina. No exemplo 2, esse paciente ele tem 106 de glicemia e uma insulina de 5. Quando eu aplico esses números na fórmula, o ROMA-IR desse paciente fica 1,3. Aqui, se olharmos o valor da glicemia pela referência do laboratório, né, que a gente normalmente costuma olhar, vai constar lá na referência que deve ser no máximo 99 essa glicemia. Mas como o médico solicitou a insulina desse paciente, nós vamos conseguir calcular o ROMA-IR e o resultado fica 1,3 para esse paciente, que é um índice muito bom. Então, veja bem, se nós tivéssemos olhado só a glicose, estaríamos desnecessariamente preocupados. Mas agora, com o exame de insulina, podemos ver que não há resistência à insulina. E somente esse paciente ele está com a glicose um pouco mais elevada naquela manhã do exame. E isso, pessoal, pode ocorrer, isso é completamente normal. Porque, por exemplo, uma das situações que faz com que a glicemia aumente de forma transitória é quando o nosso cortisol está mais elevado de manhã. Esse cortisol mais elevado pela manhã vai favorecer a produção de glicose pelo fígado, mas isso não vai significar que essa pessoa está doente, essa pessoa não está doente. Ela simplesmente, por conta de um hormônio que é o cortisol, que estava um pouquinho mais elevado, teve esse aumento de glicemia, mas é uma pessoa que não tem resistência à insulina e ela está saudável. Aqui no exemplo 3, nós temos um paciente que tem uma glicemia de 85 e uma insulina de 17. Aqui, pessoal, o resultado do ROMA-IR ficou 3,6. Lembrem-se que acima de 2,9, essa pessoa ela tem o diagnóstico de resistência à insulina. Aqui, pessoal, olha que importante isso. Se o médico tivesse solicitado somente a glicose, nós iríamos achar que esse paciente está tão bem quanto o primeiro, quanto aquele do exemplo 1. Mas, na verdade, a insulina está muito mais alta do que a do primeiro exemplo. Ou seja, pessoal, para manter a glicose, essa pessoa precisa liberar 4 vezes mais insulina. Mas nós só sabemos disso porque foi solicitado o exame da insulina. Vocês entendem a importância de solicitar o exame da insulina? Porque sem esse exame nós não temos certeza de como está a saúde dessa pessoa, de quanto o pâncreas dessa pessoa está sobrecarregado, produzindo altos níveis de insulina. Se olharmos esses 3 exemplos, qual deles está mais próximo de desenvolver o diabetes? Vendo o resultado do ROMA-IR, a gente já consegue entender que é o último exemplo. Por quê? Porque nós temos o resultado da insulina e nós sabemos que o ROMA-IR dele está alto. Por quê? Porque esse paciente com o ROMA-IR alto, ele tem resistência à insulina. E o próximo passo desse organismo é desenvolver o diabetes. Mas sem esse cálculo, somente olhando a glicose, eu tenho certeza que vocês diriam que o paciente com a glicose 106, ou seja, aquele paciente do exemplo 2, seria o paciente que teria a maior chance de desenvolver o diabetes. Então, pessoal, isso é muito importante, a gente entender que não é a glicemia de jejum, a glicose de jejum, que define muitas vezes se o paciente está doente ou não. Então, pessoal, esse paciente com a insulina 17, ele está muito próximo de desenvolver o diabetes tipo 2, pois o pâncreas dele está sofrendo para conseguir produzir essa grande quantidade de insulina. A hora que ele não der mais conta, então a glicose dele vai começar a subir. É isso que precisamos entender. A resistência à insulina, ela precede o diabetes, ela acontece antes do diabetes. E isso pode acontecer muitas vezes por muitos anos antes do desenvolvimento do diabetes.
Existem muitas situações onde a pessoa tem resistência insulínica por muitos anos e aí só depois que ela vai desenvolver o diabetes. E o corpo ele vai dando vários sinais, inúmeros sinais. O diabetes tipo 2 é uma manifestação extrema da resistência à insulina. Então, o que nós precisamos entender? É que o diabetes tipo 2 não é uma coisa diferente da resistência à insulina. Ou seja, o diabetes é uma das manifestações da resistência à insulina. A pessoa ela está tão resistente ao efeito da insulina que por mais insulina que o seu pâncreas libere, ainda assim não é suficiente para manter a glicose abaixo de 125. Pois acima disso nós já sabemos que vamos classificar o paciente como diabético tipo 2. Então, a gente sabe que esses números, né, de glicemia 125, quando o paciente está lá já no 120, por mais que na diretriz, na classificação, nós não podemos classificá-lo como diabético, nós já sabemos que essa pessoa ela está muito doente. Então, ainda que nós temos essas classificações que vêm mudando no decorrer dos anos, ainda temos algumas classificações que são arcaicas, mas que estão mudando agora ao longo dos anos. O que a gente precisa entender? O que precisa ficar claro? Que o pré-diabetes é a mesma doença do diabetes tipo 2, só que a glicose ainda não subiu tanto. Quando o paciente ele tem uma síndrome metabólica e uma resistência insulínica, no fundo é a mesma doença do diabetes tipo 2, só que a glicose ainda não passou de 100 ou 110. Ou seja, a doença é a mesma. A diferença entre resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes é uma questão de grau, sendo diabetes tipo 2 um grau mais extremo da resistência à insulina, sendo todas elas da mesma natureza. Então, pessoal, são graus diferentes de resistência à insulina. Quando o grau está aumentado, nós estamos lá no diabetes tipo 2, que é o grau mais extremo. Quando o grau está reduzido, aí nós temos o início de tudo, a resistência à insulina migrando para um pré-diabetes. Então, é tudo a mesma coisa: síndrome metabólica, resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes. Tudo isso é uma evolução da mesma natureza, que é a resistência à insulina. Eu trouxe aqui para vocês uma forma de ver se o paciente tem resistência à insulina sem ter uma análise laboratorial completa. Então, esse formato corporal, ele nos mostra um perfil de paciente que normalmente é possível de identificar através dessas características físicas como uma correlação alta com um perfil de resistência à insulina. Se você olhar para esse paciente de costas, você não consegue identificar a gordura, porque a gordura está mais localizada, a obesidade, na região central, na parte visceral do tronco, né, aqui na região de tronco. E aí nós temos sempre esse perfil onde pernas e braços não têm acúmulo de gordura, mas sempre na região central, região de vísceras. Então, acredito que vocês conheçam alguém ou já viram esse perfil. Normalmente para o homem, a cintura, a circunferência de cintura, ela está sempre acima de 102, para a mulher acima de 88. Esse formato ele consegue nos mostrar uma direção para uma investigação para um paciente com uma grande possibilidade de ter resistência à insulina. Então, esse perfil é um perfil que nós devemos sempre investigar se já existe instalada uma resistência insulínica, fazendo os exames necessários. Outras características para a gente identificar a resistência à insulina, e não precisa ser todas essas, mas esse tipo de perfil, ele sugere fortemente que o paciente tem uma resistência à insulina, é esse perfil com o triglicerídeo alto, o HDL, que é o bom colesterol baixo, o ácido úrico alto, a glicemia limítrofe, tá, pessoal? Então, os pacientes que têm alguns desses sinais, eles têm uma grande chance de ser positivo para a resistência à insulina se fizer os exames. Então, é bem importante estar atento a esses sinais também. Uma outra característica que costuma estar presente nos pacientes com resistência à insulina e síndrome metabólica é a gordura no fígado. Então, sempre que um paciente tem a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, nós precisamos fazer o exame da insulina em jejum e pensar que esse paciente ele tem uma grande chance de ter a resistência à insulina, porque essas são as manifestações da resistência à insulina.
Também temos aí normalmente nesse quadro um TGO e um TGP aumentados, uma ferritina aumentada, um paciente muito inflamado com o PCR aumentado. Então, sempre que esse paciente ele relata, né, ou o médico identifica uma esteatose, né, que é a gordura no fígado, ou aquele paciente que fala eu tenho fígado gorduroso, esse paciente ele precisa investigar, fazer o exame da insulina e verificar se ele não tem a resistência à insulina. É muito importante, porque existe uma grande chance dele ter. Bom, pessoal, nessa aula nós aprendemos a como identificar a resistência à insulina, qual a relação entre resistência à insulina e diabetes e também como a resistência à insulina é o mais importante fator de risco para várias doenças crônicas. Eu espero muito ter ajudado vocês. Se vocês gostaram dessa aula, curtam a aula aqui no YouTube para eu saber que vocês estão assistindo. Se vocês conhecem alguém que tem aquele perfil da foto que eu deixei, deixem nos comentários. E se vocês já fizeram um exame de insulina, também coloquem aqui para mim se esse é um exame que vocês costumam fazer, porque é um exame que dificilmente é solicitado. Então me contem se isso está dentro das solicitações de vocês, tá, pessoal? Espero muito que vocês estejam gostando das nossas aulas e até a nossa próxima aula.